Queria informar a começar que está já lá fora o edital que dá conta, como é de lei, das adjudicações feitas pela autarquia. Queria informar também que foi enviado um relatório semestral de auditoria referente ao primeiro semestre de 2018, elaborado pelo Revisor Oficial de Contas do município, que fica à disposição para consulta quando assim o entendam. Queria agora aprovar a ata da reunião ordinária de 21 de setembro de 2018. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Queria, antes de entrar no período de ordem do dia, informar os senhores deputados que durante antes da ordem do dia, informar os senhores deputados que durante estes minutos que antecederam estivemos reunidos aqui na sala de reuniões dos Serviços da Assembleia Municipal, a mesa e os membros da Comissão de Revisão do Regimento, onde já fomos discutindo da possibilidade de um sistema de registro de voto eletrónico, numa solução que, entretanto, foi apresentada e parece muito boa, aparentemente, embora carecendo ainda de ser experimentada, e noutra ocasião daremos nota, enfim, do avanço desta solução, sem prejuízo de um agendamento que já foi requerido para a próxima sexta-feira, em relação ao qual a Comissão de Revisão do Regimento, se assim o entender, será para deliberar nesse sentido. Se entender que quer pedir alguma prorrogação até lá, se assim for justificado, também fará o favor de o fazer. Entramos agora no período de antes da ordem do dia. Queria informar que deram entrada um voto de recomendação do Grupo Municipal do PSD, um voto de recomendação do Grupo Municipal do PSD e um voto de pesar do Partido Socialista, sendo que eu pedia ao Grupo Municipal do PSD que, pela ordem que muito bem entenda, apresente os respectivos votos de que já tem conhecimento. Tem a palavra o Sr. Deputado Álvaro Oliveira. Excelentíssima Mesa, Excelentíssima Câmara, Srs. Deputados, Srs. Presidentes de Junta, Minhas Senhoras e Meus Senhores. Voto de recomendação do Grupo Municipal do PSD. Por força do protocolo celebrado a 26 de maio de 2017 entre a Agência Portuguesa do Ambiente, a Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território e ainda de diversas entidades regionais e locais do Val do Ave, foi promovido um projeto de reabilitação e valorização ambiental dos rios Vizela, Burgo e Ferro, que decorrerá até ao ano de 2020 e que envolve os municípios de Faf, Felgueiras, Guimarães, Santisto e Vizela. Ora, a bacia hidrográfica do Vizela faz parte da bacia hidrográfica do Rio Ave, onde se integra o nosso concelho de Vila Nova de Famalicão, sendo certo que do mesmo fazem parte 3 afluentes de considerável dimensão, quais sejam o Rio Oeste, o Rio Pelho e o Rio Pel. Como tal, e tendo em vista a sustentabilidade ambiental, é imperioso que se proceda ao alargamento do plano de despoluição a toda a bacia do Val do Ave, até porque, tendo já o município de Vila Nova de Famalicão afeto investimento considerável no projeto dos nossos rios, seria necessário complementar o mesmo com um esforço global que alocasse os recursos necessários para tal. Como tal, proponho o Grupo Municipal do Partido Social Democrata que delibere esta Assembleia Municipal recomendar ao Governo Central e, em concreto, ao Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, que proceda este ao alargamento do plano de despoluição e recuperação do Rio Vizela e seus afluentes a toda a bacia hidrográfica do Ave, integrando no mesmo o percurso do Rio Ave e seus afluentes do nosso concelho. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para a apresentação do outro voto, Sr. Deputado, tem a palavra. Boa noite a todos. Voto de recomendação do Grupo Municipal do PSD para a operacionalização do Orçamento Participativo Jovem. Em setembro de 2016, foi aqui apresentado pelo Grupo Municipal do PSD e aprovado por unanimidade
uma proposta de criação da iniciativa Impulsiona Jovem através da implementação de um orçamento participativo jovem. Trata-se de um processo dinâmico de envolvimento e auscultação da população jovem residente neste Conselho, através do qual se visa promover a democracia participativa. Tem, por isso, o objetivo de incentivar os jovens ao envolvimento e participação cívica, nomeadamente na procura, tendo em conta os recursos disponíveis, de concretização dos projetos que ambicionam através do envolvimento direto na gestão pública. Desde essa data até ao presente, a Câmara Municipal tem trabalhado no sentido de criar as condições necessárias e dignas para a implementação do Impulsiona Jovem, seja internamente, seja através da auscultação e troca de ideias com as diversas associações jovens do Conselho e que estão inseridas no Conselho Municipal da Juventude, e as que naturalmente quiseram dar o seu contributo de forma a tornar este projeto mais rico e mais adequado à realidade da juventude do nosso Conselho. Desta feita, e resultado da aprovação por unanimidade no último Conselho Municipal da Juventude e posterior aprovação em reunião camarária, resultou o regulamento do Orçamento Participativo Jovem, que vai orientar todo o processo do Impulsiona Jovem, desde a fase de candidaturas até à escolha do projeto vencedor. Assim, estando criadas as devidas condições e tendo em conta já o tempo decorrido, o Grupo Municipal do PSD propõe que a Assembleia Municipal de Vila Nova de Famalicão delibere recomendar à Câmara Municipal a operacionalização do Impulsiona Jovem o mais breve possível, respeitando naturalmente os trâmites legais que ainda se imponham nesta fase. Pelo Partido Socialista, para apresentar o respectivo voto de pesar. Boa noite. No passado dia 15 de novembro faleceu Augusto da Silva Martins, aos 59 anos. Foi presidente de Junta da Freguesia da Abate de Vermoim durante vários anos, tendo sempre procurado responder aos anseios da população e lutado de forma veemente em defesa dos seus interesses. Era conhecido como uma pessoa que gostava da vida e que ria da vida, mas que sempre velou pelos interesses da sua terra. Pelo seu percurso e exemplo de vida, propõe-se que a Assembleia Municipal delibere aprovar o presente voto de pesar pelo falecimento do Sr. Augusto da Silva Martins, guardando 1 minuto de silêncio em sua memória, manifestar à sua família as mais sentidas condolências, transmitindo o teor deste voto de pesar. Senhores deputados, a mesa está aberta às inscrições. Para quem pretende usar a palavra sobre os assuntos em discussão, não havendo inscrições, colocaremos os votos à deliberação. Pode ser assim? Vamos então votar. Voto de recomendação do PSD relacionado com os rios nos termos já devidamente expostos. Quem vota contra, primeira fila, na sala. Quem se abstém, primeira fila, na sala. Aprovado por unanimidade. Votamos agora o voto de recomendação do Grupo Municipal do PSD para a operacionalização do Orçamento Participativo Jovem. Quem vota contra, primeira fila, na sala. Quem se abstém, primeira fila, na sala. Aprovado por unanimidade. Finalmente, o voto pesado do PS. Quem vota contra, na sala. Quem se abstém, aprovado por unanimidade. Por este pesar, guardaremos neste momento 1 minuto de silêncio. As respectivas condolências serão remetidas à família. Entramos agora no período de ordem do dia.
primeiro ponto é o das informações do Sr. Presidente de Câmara sobre a atividade da mesma. A grelha é a grelha de Deus. O Sr. Presidente de Câmara tem a palavra. O Sr. Presidente de Câmara prescinde da palavra. Srs. Deputados, quem pretende usar da palavra neste primeiro ponto, ordem do dia? Nenhum Sr. Deputado pretende. Fica assim ultrapassado. Vamos entrar no segundo ponto da ordem do dia, que é o de discussão e votação das grandes opções do Plano e Orçamento do Município para 2019 e respectivas proposta anexa, tudo nos termos da respectiva proposta, com a grelha A. Sr. Presidente de Câmara, pretende usar a palavra? Tem a palavra, Sr. Presidente. Muito boa noite, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Srs. Secretários, Senhoras e Srs. Vereadores, eleitos à Assembleia Municipal, Senhoras e Srs. Presidentes de Junta. O documento que aqui hoje é apresentado à Assembleia Municipal, as grandes opções de plano e o orçamento que lhe dá a necessária guarida do ponto de vista financeiro, é um documento de suprema importância naquilo que é a gestão autárquica. É estou seguro o documento mais importante pela função norteadora que traz em relação ao exercício autárquico. É por isso que a Câmara Municipal se empenhou na elaboração de um documento que, por um lado, cumprisse a matriz que foi sufragada no ato eleitoral ocorrido no passado ano de 2017, mas que, por outro lado, tivesse a sensibilidade de ir de encontro àquilo que são as necessidades, as ambições e os anseios da nossa comunidade. Não estamos, por isso, amarrados àquela que foi a proposta que sufragamos com os eleitores famalicenses, embora reconheça que esse é um norte que nos orienta do ponto de vista das propostas que anualmente trazemos à reunião de Câmara e à Assembleia Municipal. Mas, como há pouco dizia, é preciso que quem gere, qualquer que seja o nível da governação, mas concretamente aqui o nível local, é fundamental que saibamos em permanência, ao escutar a população, perceber quais são as suas necessidades, ter, de uma forma sintética, sensibilidade social para ir de encontro às ambições e às expectativas que os nossos concidadãos depositam na governação autárquica. Em primeiro lugar, quero evidenciar a forma como nós queremos governar Vila Nova de Famalicão no exercício em apreço, que é o próximo, o ano 2019. Muito mais do que neste momento evidenciar propostas concretas, cumpre-me apresentar e partilhar convosco aquele que é o nosso processo, o nosso modelo para implementar essas propostas junto dos famalicenses. E um dos eixos mais importantes que está subjacente a esta nossa dimensão é o eixo da corresponsabilização da comunidade famalicense. É por isso que, ano após ano, e 2019 não será exceção, nós queremos cada vez mais criar um clima de concertação, de cooperação, da ação concertada com os diferentes atores locais, dando especial relevo às senhoras e aos senhores presentes juntas. Ao longo dos anos, parece-me inegável que temos transferido mais tarefas, mais competências, mais meios, para que quem gere a Junta Freguesia possa também melhor ir ao encontro daqueles que são os anseios da sua população. Bem sabemos o quanto a proximidade da freguesia em relação ao seu Presidente de Junta postula e exige, de certa forma, que haja mais capacidade de resposta. É por isso que, além das verbas livres, que anualmente continuamos a transferir para as freguesias, uma medida que deve ser notada, porque não tem assim tantos paralelos quanto isso no contexto regional e nacional onde estamos inseridos. A transferência que anualmente fazemos para cada freguesia não é uma transferência a pensar em nenhuma intervenção em concreto. É uma dotação financeira que reforça a capacidade de gestão dos Presidentes de Junta. Compete aos Presidentes de Junta definir como vão executar essa parte do orçamento da freguesia que resulta do montante que lhe é entregue em sede de verba livre. Mas temos ido muito mais longe do que isso. Além daqueles contratos interministrativos clássicos na gestão da rede viária,
somam-se agora os outros ao nível da gestão do parque escolar. E uma novidade que foi introduzida no ano passado, e este ano, 2018, em curso, e que será renovada no próximo ano, ao nível das infraestruturas de rede de água e de saneamento. Um investimento na ordem de 1 milhão de euros que será executado no ano de 2019, através de contratos interadministrativos com as senhoras e os senhores Presidentes de Junta. É um investimento municipal que não tem paralelo na história de Famalicão. Nunca em Famalicão, num só ano, o orçamento municipal teve um tão grande encargo com o investimento nas redes de água e saneamento. É verdade que muitas intervenções foram feitas no passado, mas também é inegável que o foram sempre com o apoio em sede de fundos comunitários. Neste momento, o quadro comunitário não permite esse tipo de candidaturas, não permite esse tipo de apoios, mas nem assim a Câmara Municipal deixa de continuar a fazer estes investimentos. Mas muito mais do que fazer os investimentos, faz os investimentos através de acordos de concertação e de cooperação com as juntas de freguesia, criando condições para que a execução destas tarefas seja o mais adequado possível àquilo que são as necessidades dessa comunidade. São alguns exemplos do reforço das competências, do reforço do papel, do reforço da respeitabilidade que todos os Presidentes de Junta devem merecer junto das suas populações. Mas não é só com as juntas de freguesia que nós queremos ter esta ação concertada com o território. É também com o tecido associativo. São cada vez mais as tarefas que são executadas de forma concertada entre o município, as juntas de freguesia e as associações que em cada comunidade territorial muito bem servem a nossa população. São cada vez mais as ações que são executadas desta forma, num sinal de confiança e de respeito pelo papel das associações e de consideração, como é óbvio, também pelos seus dirigentes. Mas ainda temos ido mais longe ao nível dessa mesma concertação e envolvimento popular. Estamos, neste preciso momento, a realizar um conjunto de ações com as comissões sociais interfreguesias, núcleos, células informais de governança do território, que envolve e onde coabitam as forças vivas de uma comunidade. O território, como sabemos, está dividido em 10 comissões sociais interfreguesias. Queremos empoderar cada uma delas para que elas possam e tenham uma ação efetiva, uma ação eficaz ao nível da governação local, para que junto dos Presidentes de Junta convirjam também as associações, as empresas e os cidadãos, para que possamos, através desse modelo de governo do território, queremos que seja mais participado, mais articulado, mas também mais coerente com aquelas que são as ambições de cada uma dessas células do território, criar condições para melhorar o modelo de governação. São medidas que vão ser implementadas de uma forma muito efetiva no exercício que está aqui em apreço, o exercício de 2019, onde nós queremos uma maior participação das comunidades naquilo que é a definição dos seus interesses coletivos, mas também a mobilização das forças, das energias e dos recursos para que essas atividades sejam bem-sucedidas. E este primeiro tópico, que me parece marcante no diploma que aqui hoje é submetido à vossa apreciação, é um tópico que se prende com um modelo, com a forma de fazer as coisas no Concelho de Famalicão, onde a Câmara Municipal não tem a pretensão de ser o único ator na comunidade. Tem tão só a ambição de criar condições para que o território seja bem governado. E quanto mais envolvimento houver das outras forças vivas na comunidade, melhor será o exercício, mais responsável será a participação de cada um e, acima de tudo, maior será o sentimento de pertença de todos à nossa comunidade famalicense. Mas não é só do modelo de governo que vos quero falar, também quero falar-vos de ações concretas. E aqui dividir em dois grandes grupos. O grupo daquelas que têm uma dimensão física, material, as chamadas ações que são mais convencionais, aquelas a que estamos mais habituados. Pois bem, este documento, as grandes opções do plano, concretizam medidas concretas de implementação de ações que são necessárias
para a nossa comunidade. Já vos falei da rede de água e saneamento, que merecerá uma atenção especial da Câmara Municipal. Mas posso também falar-vos da continuação da intervenção nos equipamentos de educação. Bem sabemos que a fase principal de intervenção, as chamadas grandes obras neste setor, estão praticamente concluídas. Mas há várias pequenas intervenções, pequenas, médias intervenções, que continuaremos a executar. Umas da nossa responsabilidade, nomeadamente ao nível do primeiro ciclo do ensino básico, outras de forma articulada com o Governo e com a obtenção de fundos comunitários a outros níveis de ensino que também merecerão atenção em 2019. Mas falar em obras físicas não é só falar na área da educação, é falar em equipamentos importantes, como é o caso do mercado municipal, como é o caso do Cineteatro em Ribadave, como é o caso da ecopista que ligará Famalicão à Póvoa de Varzim, como é o caso de equipamentos esportivos que estão em execução ou prestes a iniciar a sua execução. São alguns exemplos de intervenção física material que serão executados, ou pelo menos começarão a ser executados, no próximo ano de 2019. Mas deixem-me falar-vos de outro setor do nosso plano de ação, o setor chamado imaterial, que alguns tendencialmente desvalorizam. Mas eu aqui não quero nem sobrevalorizar, nem menorizar este setor. O que eu acho que é importante é que nós saibamos fazer o que é necessário e o que vai de encontro àquilo que são as ambições. Nunca me verão executar uma obra só por razões meramente caprichosas para que algum edifício seja construído. Se ele há, se for necessário. Se ele há, se trouxer resultados para a população. Porque, em última instância, o que interessa é que tudo quanto fazemos vá de encontro às necessidades e às expectativas dos nossos concidadãos. É isso que, estou certo, eles esperam de nós. E, ao nível imaterial, muitas ações têm sido implementadas. Eu devo dizer-vos que, além daquelas que sempre temos feito e que não são descontinuadas, pelo contrário, ano após ano, continuam a ser implementadas em várias áreas, desde a educação, à juventude, à ação social, com um papel relevantíssimo que tem no nosso cotidiano, o apoio ao desporto. Nas outras áreas da governação, em todas temos procurado implementar medidas, ações que passam essencialmente por programas de intervenção, ou na área da educação pode, porventura, merecer aqui um destaque especial, porque quando se fala em educação em Famalicão, felizmente, não se fala só no edifício da escola que alberga o projeto educativo. Fala-se essencialmente no projeto educativo que é albergado pelo edifício da escola. São circunstâncias diferentes, ambas muito importantes. E nós, felizmente, em Famalicão, quando falamos em educação, falamos cada vez mais em projeto educativo e falamos cada vez menos em edifício escolar. Isso é um sinal de modernidade, é um sinal de maturidade do nosso processo coletivo. Enquanto a maior parte dos concelhos ainda hoje se debate em criar condições para fazer intervenção física no edifício escolar, felizmente Famalicão, por aquilo que soube fazer no tempo certo, já está no momento posterior. Está num estádio avançado que lhe permite uma intervenção mais ao nível daquilo que é a dinâmica do processo educativo para que as nossas crianças e os nossos jovens possam ter a formação que precisam para que depois possam trazer o retorno para o concelho ao nível profissional para que continuemos a ser um concelho tão bem-sucedido como felizmente tem sido. São várias as ações materiais e imateriais que executamos, mas sempre com um propósito. O propósito da sustentabilidade. E a expressão sustentabilidade é cada vez mais importante para todos nós. Ainda na passada segunda-feira pela manhã, apresentámos o nosso relatório de responsabilidade social e de sustentabilidade, onde evidenciámos o cuidado que temos em afetar os meios que sejam estritamente necessários para satisfazer as nossas ambições, onde sabemos qual é a nossa pegada. Não é só a pegada ambiental, é a nossa pegada geracional, é a nossa pegada civilizacional, é a necessidade que nós temos permanentemente de só consumir recursos que sejam estritamente necessários para cumprir as nossas necessidades
e os nossos objetivos, sem nunca ter a tentação de definir aquilo que há de ser o futuro que deve competir aos vindouros. A pior coisa que devemos fazer no presente é condicionar o futuro. E há duas formas de condicionar o futuro. Uma é pela via da despesa, é pela irresponsabilidade orçamental, é pela oneração em sede passivo daquilo que é o futuro da nossa comunidade. Mas desenganem-se, não é a única forma de onerar o futuro. A outra forma, não menos gravosa, é termos a pretensão, a veleidade, o descuido, a irresponsabilidade de sermos nós a definir o que é que há de ser importante no futuro, o que é que há de ser relevante para o futuro da nossa comunidade. E quando falo de futuro, não falo só dos nossos jovens, também falo deles, mas falo dos que hão de vir, daqueles que nos vão suceder em múltiplas circunstâncias. Queremos, por isso, dizer-vos que os documentos que aqui hoje trazemos, as grandes opções de plano e o orçamento que lhe dá a tal dimensão financeira, correspondem de uma forma rigorosa e, repito, responsável àquilo que é a nossa dimensão da governação local. Queremos, por isso, partilhar convosco a nossa ambição de, uma vez concluída a execução, queremos começar no próximo dia 1 de janeiro, tenhamos um Conselho mais desenvolvido, mais próspero, mais inclusivo, com gente mais competente ao nível das suas atividades, mas, acima de tudo, também com cidadãos mais concentrados no seu desígnio comunitário, com pessoas mais preocupadas com a sua dimensão coletiva, para que, em conjunto, uma vez executado o plano que aqui vos trazemos, possamos dizer que temos um Conselho melhor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Inscrições? Sr. Deputado do PSD, Germano, tem a palavra. Obrigado. Excelentíssima Mesa, Excelentíssima Câmara, senhores e senhoras deputadas, meus senhores e minhas senhoras. Estamos hoje a discutir e votar as grandes opções do Plano e Relatório de Contas para 2019. Nesta altura, temos sempre a tendência de discutir números e esquecemos-nos do que realmente interessa aos famalicenses. Aos famalicenses interessa saber o que será feito para melhorar a vida de cada município. Se as ações asseguram as expectativas e os anseios dos famalicenses. O documento apresentado representa a continuidade, o rigor e o objetivo focado nas pessoas. As grandes opções do plano de atividades têm como grande objetivo contribuir para que tenhamos um município mais dinâmico, empreendedor e capaz de atrair cada vez mais pessoas a integrar esta grande comunidade que é o município de Vila Nova de Famalicão. O documento apresentado é focado no desenvolvimento inclusivo, sustentável, inteligente e estratégico. Hoje, Famalicão é uma terra atrativa para estudar, para trabalhar, para investir e para viver. É atrativa graças às políticas preconizadas pela Câmara Municipal ao longo dos últimos anos. É atrativa porque em Famalicão as pessoas e as empresas encontram estabilidade a vários níveis, inclusive fiscal, em que já não há alteração de taxas municipais há vários anos. É atrativa porque tem uma rede social integrada capaz de dar respostas às necessidades das pessoas mais vulneráveis, potenciando a inclusão e a convivência intergeracional. É atrativa porque o município promove políticas de saúde e incentiva a adoção de estilos de vida mais saudáveis, em cooperação com as instituições públicas da área e com a sociedade civil organizada. É atrativa porque o município desenvolve políticas de salvaguarda dos seus recursos naturais, promovendo um desenvolvimento ecologicamente sustentável do território, contribuindo para a salvaguarda dos seus recursos naturais e a melhoria da qualidade de vida das gerações atuais e vindouras. É atrativa porque este Executivo está empenhado na persecução de uma política transversal na área da mobilidade, englobando a modernização e a rede viária e melhoria do sistema de transportes coletivos. Caros deputados,
Famalicão é cada vez mais um concelho mais atrativo. Famalicão é um concelho com uma matriz industrial. No entanto, e analisando o plano de atividades e as contas, verificamos uma grande preocupação com a família. A família constitui uma célula fundamental de um valor inalienável da sociedade, pelo que o município desenvolve uma política transversal que constitui para o desenvolvimento pleno das suas funções sociais, garantindo o respeito e a individualidade das estruturas familiares. Em 2019, continuam os apoios às famílias, contribuindo para, mais uma vez, pela 7ª, em município a ser reconhecido pelo município amigo das famílias. Este reconhecimento não me surpreende, e certamente que não surpreende a ninguém aqui nesta sala. Famalicão é um município transversal e que apoia as famílias nas mais diversas fases da sua vida. O território famalicense tem empresas com grande dinamismo, colocando o nível de empregabilidade em valores assinaláveis. Por si só, esta situação já fixaria muitas pessoas no nosso município. No entanto, Famalicão tem outras ofertas que faz com que as pessoas se fixem no nosso concelho. Tem uma rede de escolas diversificada, oferecendo um ensino abrangente desde a pré-primária ao ensino superior, desde o ensino profissional ao ensino artístico integrado, e permitam-me realçar a chegada do ensino superior público a Famalicão, através da instalação dos polos do Instituto Politécnico do Cabo de Idoave e do Instituto Politécnico de Bragança. Vila Nova de Famalicão torna-se um território de referência em matérias de educação e formação ao longo da vida, assegurando a igualdade de oportunidades para todos no acesso ao ensino, a promoção do sucesso escolar e a aquisição de mais e melhores qualificações. Apostar na educação é também uma aposta na juventude, e em 2019 Famalicão se fará um reforço na aposta de novas gerações. Assim, o município tem como aposta estratégica a criação das condições que permitam assegurar aos seus jovens um futuro com autonomia, segurança, iniciativa e responsabilidade. Realço o papel da Casa da Juventude, sendo esta uma referência no nosso concelho e já por algumas vezes foi notícia nos órgãos de comunicação social, quer regionais, quer até mesmo nacionais. Desta forma, e com as apostas que já há alguns anos têm sido feitas em Famalicão, o município conferirá um lugar central à promoção do desenvolvimento socioeconómico do concelho, através da consolidação do crescimento económico sustentável e equitativo e da geração de emprego de qualidade, que permita o pleno aproveitamento do capital humano existente e o reforço da inovação e da internacionalização, afirmando o território a nível global e, desta forma, capacitar a comunidade para o diálogo internacional, reforçando a aposta de estabelecimento das relações externas de proximidade sustentadas pela participação ativa em redes e projetos no âmbito internacional. O orçamento apresentado mostra um município com uma grande dinâmica e pujança. Mostra um município em crescimento e com investimentos cirúrgicos sem hipotecar as gerações futuras. Tem investimentos sóbrios, como é o caso da requalificação e ampliação do estádio municipal, reforçando as condições técnicas e de segurança e a acessibilidade, nomeadamente para as pessoas com mobilidade reduzida. Este investimento resulta da continuidade dos investimentos que têm sido feitos nas freguesias em equipamentos desportivos. Falo do estádio municipal, como poderia falar dos campos de ténis ou até mesmo da concretização da pista de atletismo, um espaço de referência para 23 modalidades. Podemos falar de outras obras em outras áreas, como é o caso das escolas, edifícios que têm merecido e vão continuar a merecer um grande investimento por parte deste município. E hoje podemos sentir orgulho na rede de escolas modernas e com o conforto necessário para as nossas crianças e jovens. Podemos falar também nos investimentos em água e saneamento, que continuam no terreno, mesmo não sendo o ano de eleições. Constato, à semelhança de anos anteriores, que a oposição tem muitas dificuldades em fazer crítica construtiva ao plano apresentado. Fazem análises isoladas e desenquadradas dos números. É verdade que os números não mentem,
mas devem ser devidamente enquadrados. A oposição é capaz de apresentar críticas do tipo que o município de Vila Nova de Famalicão aumenta os seus custos com o pessoal. Este aumento é real, não é nenhuma inverdade. No entanto, também é preciso dizer que em Famalicão nenhuma escola fica fechada ou tem dificuldades de funcionamento por falta de operacionais. É preciso dizer que o município de Vila Nova de Famalicão presta aos seus cidadãos um serviço de excelência, que tem um balcão único de atendimento que o tempo de espera está abaixo dos 4 minutos. É preciso dizer que o município de Vila Nova de Famalicão tem uma comissão de proteção de crianças e jovens com recursos e pessoas capazes de fazer um trabalho como reconhecido e exemplar. É preciso dizer que Vila Nova de Famalicão tem uma equipa preparada para apoiar as empresas e os empreendedores e que é reconhecida a sua excelência de trabalho através do programa Made in. É preciso dizer que o município de Vila Nova de Famalicão não tem empresas municipais. Todos os gastos com o pessoal estão explanados nas contas municipais. É preciso dizer que temos um município com recursos capazes e focados nas necessidades das pessoas e que todos os investimentos são analisados de forma consciente, responsável e com sensibilidade à realidade do nosso concelho. Este Executivo apresenta um documento que a todos nos deve orgulhar. Além de espelhar a dinâmica do nosso concelho e de não contemplar qualquer aumento de impostos, de continuar com o investimento em infraestruturas, ainda apresenta uma redução de dívida na ordem dos 2,7 milhões de euros. Senhores e senhoras deputadas, por todas as razões apresentadas e outras tantas que certamente que ao longo deste debate os senhores deputados nos irão dar, a bancada do PSD votará favoravelmente ao documento apresentado e dizer a todos os famalicenses: Famalicão é bom para estudar, trabalhar, viver e investir. Muito obrigado. Sr. Deputado Rui Faria tem a palavra. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia, ilustres membros da mesa, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Srs. Deputados, Srs. Presidentes de Junta, Srs. Jornalistas, caríssimo público. O ano de 2018, durante o qual, e em bom rigor, estivemos a marcar passo, pese embora ainda não esteja concluído, vem confirmar aquilo que afirmámos quando votámos o Orçamento de 2018. Continuamos a constatar, face à proposta de orçamento para 2019, o retrocesso e só os fundos comunitários poderão ajudar a sair do marasmo em que o Concelho está mergulhado. Ou o aumento da cobrança de impostos ajudarão a suportar o crescente aumento da despesa corrente, que este ano volta a crescer para além do sustentável. A boa planificação municipal, de que tanto se vangloria a coligação em exercício de funções, não manifesta preocupação face ao futuro. De facto, como referimos no ano anterior, no primeiro ano do mandato, pagam-se os investimentos feitos em anos de eleições. No segundo, a previsão é para melhorar, mas quanto a certezas, é melhor aguardar. A título de exemplo, Sr. Presidente e Srs. Deputados, permitam-me recordar-lhes a famosa ecopista, prometida em 2013, antes das eleições. Ainda hoje, decorridos 5 anos, continua uma miragem, o que diz bem das promessas e dos cartazes da maioria. Continuamos a afirmar que se trata de uma previsão, mas também estimamos, a avaliar o desempenho desta equipa que chefia o município, que a execução será pior do que o orçamento, como de resto sempre aconteceu nos últimos anos. Ou seja, a execução da despesa de capital fica aquém e a cobrança de impostos sempre além do estimado. Para melhor enquadrar a situação concelhia, não se pode ignorar o peso dos impostos na vida dos famalicenses. A Câmara PSD-PP continua a cobrar impostos para além do razoável e continua, sobretudo, a retirar capacidade de compra aos jovens casais, que em início de vida apreciariam a baixa de impostos pela via do IMI e do IRS.
Mais grave é ainda o que se passa com a crescente despesa corrente, pois não se entende o aumento proposto, observada a despesa proposta. Continuamos a gastar muito mais com a aquisição de serviços, com o pessoal e, particularmente, a despesa com as avanças. Sobre estas, a proposta de 2018 apresentava uma descida face a 2017. Quando recebemos a conta de gerência de 2017, verificamos o de sempre, senhoras e senhores deputados. A despesa disparou para 1,781 milhões de euros. Como poderemos acreditar na previsão para 2019, Sr. Presidente, quando a proposta para 2018 era de 1,4 milhões? Senhoras e senhores deputados, para 2019, a proposta confessa o descontrolo com esta despesa. E a avaliar o desempenho da equipa que nos governa, colocamos sérias reservas quanto ao controlo desta despesa. Por isso, relembramos. O poder de compra dos residentes em Famalicão é de 88,9% face à média nacional de 100%. A Trofa, senhoras e senhores deputados, consegue melhor que Famalicão, cifrando-se nos 91,1%, ou seja, mais 2,2% que Famalicão. E já agora, senhoras e senhores deputados, permitam-me reproduzir parte do texto do ano anterior sobre esta matéria, dado ainda manter-se atual. Passo a citar. Importa referir que não assistimos a esta realidade com agrado. Contudo, propagandear, levando ao engano, escondendo habilidosamente a estatística por um lado e exaltando o banal, criando ilusão por outro, é algo com o qual jamais pactuaremos. Denunciar é a nossa obrigação e é por isso que a proposta de orçamento não serve aos famalicenses que pretendem muito mais do que o circo onde a Câmara gasta fortuna. Não somos um conselho competitivo. Precisamos de atrair investimento que produza com elevado valor acrescentado. Continuar com este modelo significa perder terreno face a outros municípios. Senhoras e senhores deputados, o orçamento deste ano cresce cerca de 14,5 milhões face a 2018. É algo que registraríamos com agrado se fosse numa lógica de crescimento sustentado. De facto, em 2019 vamos crescer, graças ao acréscimo de fundos comunitários e à transferência de capital não identificadas, mas com caráter pontual, dado o valor. Serve isto para dizer que, tirando o valor excepcional dos dois valores inscritos, a situação agravaria o crescente peso da despesa corrente, que não para de crescer. A receita corrente cresce cerca de 1,25 milhões, enquanto a despesa corrente cresce 4,34 milhões. Esta situação, como já referimos em anos anteriores, será muito preocupante, pois numa conjuntura económica recessiva gerará insuficiência de recursos pela redução da cobrança de impostos, a que acrescerá a redução de fundos comunitários e receitas extraordinárias. O município continua a referir que continuamos a defender a despesa de capital. Pois bem, senhoras e senhores deputados, o que queremos defender é a boa despesa corrente, que garanta apoios sociais às populações, a qualidade de serviços e a manutenção, preservação e beneficiação dos espaços, edifícios e equipamentos públicos. Com o crescimento económico dos últimos anos, a cobrança de impostos tem crescido para valores generosos. Só em 2019, a arrecadação da receita por via de impostos cobrados é de mais 1,5 milhões de euros, ou seja, 4,6%, bem acima da inflação. Desagregando a receita, de 2014 a 2019, ou seja, em 5 anos, são mais 5,5 milhões a arrecadar em 2019 face a 2014. É este o Conselho Amigo dos Famalicenses, Sr. Presidente? É este o Conselho que fez um esforço para conceder isenções às famílias com 2 ou mais dependentes? Sabe, Sr. Presidente, mais importante que criar slogans ou chavões, que soam bem aos ouvidos dos famalicenses, o importante e o que realmente faz diferença na vida dos nossos concidadãos é passar da palavra ao ato. E nesse domínio, Sr. Presidente, o Executivo Camarário que o Sr. Presidente lidera fica muito aquém das expectativas.
É verdade que apregoa, mas cumprir, nem por isso. Tal como no passado, mostramos o que a Câmara não mostra e mantemos o que então apresentamos. Em 8 anos, a previsão da receita com IMI cresceu sempre muito acima da inflação. O município, em vez de fazer poupança, prefere retirar às famílias poder de compra. Tal como foi referido acima, a receita cresce, sobretudo, por força de 3 rúbricas: fundos comunitários, impostos e outras receitas de capital. Não lhes parece, Sr. Presidente, que este orçamento seja sustentável numa conjuntura de crise? A proposta de despesa para 2019 apresenta acréscimo de despesa onde não era suposto ocorrerem. No investimento, registramos com agrado a subida, graças aos fundos comunitários, ao esforço do município para comparticipar nas verbas alocadas aos investimentos, destacando-se o PEDU. A despesa de capital cresce, mas o investimento orçado fica abaixo do ano de eleições, ou seja, de 2017. O PPI proposto para 2019 é mais ambicioso do que 2018. Tem sido regra do atual Executivo o ano a seguir a eleições ser tradicionalmente o ano para pagar o que não se acomodou em 2017. Registre-se com agrado também o montante definido, o que em parte poderá significar execução do investimento, pois de outra forma ficará pela intenção. A despesa apresenta alguma estabilidade em algumas rúbricas, mas o crescimento da despesa com o pessoal é assustador, pois para além de não parar de crescer, fica por esclarecer a razão de tal crescimento. A despesa corrente crescerá mais 6,5%, segundo a proposta orçamental. As remunerações certas e permanentes, 6%, e as avanças, 18,9%. Esta despesa corrente deverá merecer apurada preocupação por parte dos responsáveis municipais. Em 5 anos, passamos de uma previsão de 48,3 milhões, isto em 2014, para 66 milhões em 2019. Mais 17,7 milhões, Sr. Presidente. Temos consciência que certa despesa corrente tinha de crescer face a preocupações que o município passou a assumir. Contudo, é uma subida que merece ponderação. Outra despesa com enorme progressão nos últimos anos é a denominada aquisição de bens e serviços. Os valores cresceram imenso de 2017 para 2018 e para 2019 vão crescer mais 2 milhões. Continuamos a afirmar que as transferências correntes e de capital no domínio da cultura, a ação social e a educação são de aplaudir. Há, no entanto, despesa que deveria obedecer a outro rigor no que toca a definir prioridades. O Plano Plurianual de Investimento recebe em 2019 um impulso que registamos. O PEDU, que o Partido Socialista votou favoravelmente, ganhará forma. Com dotações consideráveis, veremos a cidade e também Ribadave com espaços mais qualificados, o que se traduzirá em qualidade de vida. Se neste domínio, Sr. Presidente, podemos estar confiantes, noutros não estamos tão certos da concretização de alguns investimentos, como sejam a beneficiação de vias degradadas e a manutenção e beneficiação de equipamentos. A avaliar por anos anteriores, a execução fica sempre abaixo do previsto. Sr. Presidente, face ao exposto, gostaria de colocar algumas perguntas. Primeira pergunta: de onde são provenientes os 7 milhões de outras receitas de capital? Segunda pergunta: qual a razão para o acréscimo da rúbrica aquisição de bens e serviços? Terceira pergunta: por que o aumento das avanças em mais de 300 mil euros, quando a Câmara tinha assumido o compromisso de integrar nos quadros vários avançados? Quarta pergunta: por que cresce a despesa com o pessoal sem razão aparente? Quinta pergunta: o contrato local de educação e formação parece ter continuidade em 2019. A minha pergunta é saber se realmente é verdade. Sexta pergunta: como sustentar a despesa corrente
sem fundos comunitários, outras transferências de capital ou face à diminuição de impostos. Sr. Presidente, para já é só. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se algum Sr. Deputado ou Sra. Deputada pretende inscrever-se. Sr. Deputado, a palavra. Deputado Paulo Costa e, de seguida, se algum Sr. Deputado se quiser inscrever já, também esteja perfeitamente à vontade. Sr. Deputado Helder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa noite a todas e a todos. Eu começaria por citar uma figura grada do nosso município, o professor e geógrafo Álvaro Domingues, que amanhã estará novamente entre nós. E diz então este professor da Faculdade de Arquitetura do Porto, num pequeno ensaio publicado há poucos dias no Jornal Público: os orçamentos municipais continuam escassos e a descentralização emaranha-se em discussões inúteis. Pela política adentro, entrou uma retórica poderosa que se perde em adjetivos e causas de que não se percebem as vantagens para a vida de todos os dias. Tudo será sustentável, verde, património, resiliente, coeso, empreendedor, empoderado, comunidade, participado, ambientalmente saudável, descarbonizado, inteligente. E tudo mais que é articulado neste latim pastoso, no inglês andadeiro ou em algoritmos técnico-burocráticos. Lido este pequeno extrato e olhando para o texto do quadro de referência estratégica da atividade do município relativa a 2019, começamos desde logo, pelo lema da visão estratégica para a nossa comunidade e proposta por este Executivo. Entaramela-se-nos a língua quando lemos em voz alta comunidade verde técnico-industrial global num território verde multifuncional. Quase que se nos entaramelava. E nesta visão estratégica, discursivamente irrepreensível e eivada de louváveis propósitos, tememos que muito se fique por aí, por boas intenções, pois será nas práticas diárias sustentadas de tempos lentos e silenciosos que se afere a qualidade da governação local. Por falar em governação local, saiu agora há poucos dias um estudo promovido pela Fundação Francisco Manuel dos Santos acerca da qualidade da governação local, que provavelmente a muitos de nós poderá de alguma forma elucidar e interessar. Fica só aqui esta pequena nota. E passada esta parte, regressando à visão estratégica, esta é-nos proposto que assenta em 4 agendas: a dos desenvolvimentos inclusivo, sustentável, inteligente e da governança. E agora, de uma forma relativamente telegráfica e até casuística, tentarei ilustrar de como nos parece que entre os enunciados desiderados e o pragmaticamente postulado, nomeadamente nos números, que também nos condicionam, assim se encontra aquele copo meio vazio que funda o nosso sentido de voto. Relativamente às escolas, do qual falámos muito e que todos entendemos que será importante para a comunidade, são-nos anunciadas várias remodelações e reconfigurações, mas a dotação orçamental de, por exemplo, escolas como Avidos, Arnoso Santa Eulália, Monge ou São Miguel do Anjo tem dotações da ordem dos 1.000 euros para o próximo ano. Perguntámos-nos que meios humanos, institucionais e financeiros, que equipas no terreno para uma necessária engenharia social, e este termo, pronto, sem querer ser condicionador de futuros, mas toda a comunidade visa a sua engenharia social, visa de alguma forma melhorar todos os seus compostos, nomeadamente com a funda infância e as crianças. Não é? Que intervenção é que estas equipas, que estes meios, que estas dotações orçamentais permitem uma intervenção precoce na infância, nomeadamente uma efetiva cobertura do Conselho com rede de creches, infantários e a tal melhoria e eficácia da escola. Relativo a isto, que estruturas implantadas por uma efetiva solidariedade intergeracional que complemente estas necessidades de ligação dos segmentos mais jovens com os mais idosos, que não se fique basicamente por eventos e festas, quer dizer, tudo o que é elencado no plano de atividades basicamente ficam por eventos, não é? Falou-se aqui também já muito da família, para
para quando começamos a ter o conceito de famílias. É uma importante questão semântica, porque, felizmente, a abertura e a complexidade social levam-nos a ter que contemplar diversas formas de organização familiar. Outra questão, até porque já foi aqui proposto pelo Grupo Municipal do Bloco de Esquerda, uma atenção particular às deficiências profundas e um implementar de medidas que foi unanimemente votado por esta Assembleia e que o Executivo ainda não deu seguimento, nomeadamente a essa questão particular das deficiências. Outra questão, relativa à rede viária, que é uma questão que é essencial para todos nós no nosso dia-a-dia. Há um anunciado valor exíguo para a manutenção das vias municipais e intermunicipais. Pelo que nos podemos aperceber, há uma redução na ordem dos 4 milhões em relação ao ano passado neste tipo de investimento. Mesmo que nos contratos interadministrativos possam vir a ser contempladas estas questões, mas já há essa efetiva redução e significativa redução de investimento. Outra questão relativa à habitação, e num capítulo que no plano começa por dizer, e cito: o direito à habitação é um direito fundamental de cidadania e um pilar de coesão e inclusão sociais. Deste resultado, ou resulta deste nobre enunciado, e perdoa-me o adjetivo, resultam pífios programas com valores residuais que não acodem àquela que mesmo, não será o caso do Conselho de Famalicão, mas que em concelhos, alguns já próximos, tipo o Porto, mas significativamente na capital do nosso país, é já uma aflição para um número significativo de portugueses e começa a ser também para famalicenses, porque os preços dos arrendamentos e até do metro quadrado para compra dos imóveis têm subido e, portanto, começa a ser preocupante para determinado tipo de agregados, para determinado tipo de rendimentos, e não precisam de ser os segmentos mais desfavorecidos da sociedade para começarem a ponderar e a ter problemas para uma residência digna no concelho. Relativamente ao ordenamento do território, perguntámos como é que se promove um território sustentável e coeso com as sucessivas, porque são em todas as Assembleias Municipais, quase, temos aprovações de planos de interesse municipal a determinado tipo de projetos que são instaurados em terrenos reservados e não há uma definitiva de todo investimento em relação aos edifícios já existentes, muitos deles arruinados no concelho e que muitos deles destinados já a atividades industriais ou de serviços. Continuamos, apesar de já o Sr. Presidente ter referido esse investimento, segundo ele, significativo na rede de águas e saneamento, e mesmo que esta seja uma tarefa inacabada pela sua natureza, porque são redes dinâmicas, continuamos sem ver um fim para o investimento definitivo, grosso, nestas redes. São obras que se vão adiando eternamente e, como bem sabemos, isto pesa para a qualidade de vida das populações. E por falar em água, como se explica uma diferença de quase, ou de mais de 2 milhões de euros entre a despesa tida e a receita obtida com esse bem essencial? Se pesarmos os valores da receita e os valores da despesa, há cerca de 2,2 milhões de euros de diferença neste bem essencial e continuamos a achar porque é que não se implementa uma tarifa social relativamente à água, uma tarifa social efetiva, que não seja casuística e a mero pedido e muitas vezes não se sabe com critérios adiada.
Outra questão é relativamente à transparência da governação. Continuamos a achar que os valores outros, tanto nas despesas como nas receitas, continuam em grandezas que ofendem o princípio da transparência. Outra questão, o Sr. Deputado do Partido Socialista já falou nisso, quer dizer, o valor das avanças atinge o valor de 1.738.000 euros para um exercício anual, nos parece de todo excessivo e permite logo duas conclusões, quer dizer, ainda há muita precariedade nos serviços e na função prestada pelo município, e também isto permite uma discricionariedade e um favorecimento que de todo também não nos parece admissível. Esse favorecimento também acontece, por exemplo, em valores excessivos de adjudicação direta, que, regressando àquele tal estudo da governação local, até atinge níveis insustentáveis para bem da democracia. Eu deixo aqui mais algumas questões para a próxima intervenção. Obrigado. Sr. Deputado Hélder Pereira, tem a palavra. Excelentíssima Mesa, Excelentíssima Câmara Municipal, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras Presidentes de Junta e Senhores Presidentes de Junta, caros famalicenses. Das grandes opções do Plano e Orçamento para o ano 2019 que nos são trazidas à votação, pode dizer-se em primeira análise que são ambiciosas, mas são sobretudo responsáveis. Definir um plano estratégico para um concelho com as características que assume Vila Nova de Famalicão é um trabalho árduo e de grande responsabilidade, mas felizmente os dados têm-nos confirmado que a estratégia definida é a correta. Fruto de políticas acertadas que a coligação Mais Ação Mais Famalicão tem vindo a adotar, fazem deste um concelho distinguido nas mais variadas áreas económico-sociais. Esse reconhecimento, que é feito por diversas entidades competentes por efeito, é-o sobretudo pelos eleitores, que de forma inequívoca continuam a acreditar no papel que esta coligação tem vindo a assumir no plano do desenvolvimento e crescimento do concelho de Famalicão. Aparentemente, poder-se-ia pensar que, atingindo a que está a afirmação do concelho no plano nacional, o papel deste Executivo passaria por procurar manter esse nível de excelência, mas fazê-lo não seria consentâneo com aquilo que os famalicenses não só desejam, mas sobretudo merecem. A capacidade de trabalho dos famalicenses merece ter ao seu lado um poder político que os faça descobrir novos horizontes, que permita que a satisfação não seja um fim em si, mas antes o início de uma nova etapa. Uma vez mais, o Executivo não defrauda as expectativas dos cidadãos e empresas famalicenses. As grandes opções do plano e orçamento são inequívocas ao promover um plano de internacionalização do município. Levar Famalicão ao conhecimento do mundo pode parecer hoje uma proposta demasiado arrojada, tal como há uns anos pareceu arrojada, por exemplo, a entrega gratuita dos manuais escolares a todos os alunos do primeiro ciclo. Porém, tal como aquela, acreditamos que pela rapidez da evolução tecnológica e informativa, aqueles que a hoje possam criticar, dentro de pouco tempo a entendam e até mesmo repliquem. Esta capacidade de pensar o futuro sem receios é aquela que distingue um executivo convencional de um executivo que marca pela diferença e que reconhece nos seus concidadãos a motivação para jamais se resignar. Mas esta viagem que Vila Nova de Famalicão pretende fazer apenas faz sentido se o ponto de partida for estável e, acima de tudo, esteja apto a receber os frutos dessa expedição. Provavelmente, uma das maiores bandeiras que este Conselho poderá apresentar aos investidores é a execução de um plano fiscal estável e previsível. Qualquer investidor sabe com o que contar em matéria de impostos. Para isso, basta uma breve pesquisa pelos anos transatos e facilmente verifica que Vila Nova de Famalicão é um concelho estável em matéria tributária. Com a previsibilidade fiscal que Famalicão concede aos investidores, estes sabem que podem estruturar os seus investimentos a longo prazo, o que significa para o concelho não apenas investimento, mas também a criação de postos de trabalho com um vínculo potencialmente mais estável. Por isso, não podemos concordar com aqueles que defendem que Famalicão não é um concelho competitivo. Este é, sem dúvida, um modelo que capta investimento, que incentiva e motiva os empresários a investir em Famalicão e consegue que o investimento se reflita positivamente na vida dos cidadãos famalicenses. Mas ser-se um concelho dinâmico e com capacidade de atração empresarial atribui-lhe a responsabilidade acrescida de conferir aos seus cidadãos as melhores condições de vida, através de políticas sociais,
pois essa também será a imagem que Famalicão levará pelo mundo fora. E com toda a honestidade, este plano de orçamento para 2019 não defrauda as expectativas dos famalicenses. E não defrauda porque permanece a aposta forte na qualidade do ensino famalicense. Estão previstas neste plano a intervenção para melhoramento em diversas escolas dos vários ciclos educativos. A aposta de apetrechamento das escolas de meios tecnológicos interativos, o apoio na aquisição de material escolar e o fornecimento de refeições escolares são projetos de continuidade que evidenciam que em Famalicão, independentemente da condição socioeconómica de cada aluno, todos terão, em processo de igualdade, as mesmas oportunidades. E também não saem os famalicenses defraudados no plano da saúde, pois dá-se continuidade na aplicação de medidas que visam o acesso igualitário aos serviços, como são, exemplo, o programa que promove a igualdade de acesso aos cuidados de saúde oral, com um investimento na criação de um consultório dentário ou a comparticipação de medicamentos para os séniores em situação mais vulnerável. No domínio da habitação, este plano promove a habitação digna para todos, com aposta no apoio financeiro ao arrendamento habitacional, bem como no apoio à requalificação e beneficiação de habitações em mau estado de conservação. No plano da cultura e do desporto, a linha orientativa não deixa de seguir o que vem sendo o hábito. Este Executivo mantém a aposta nos apoios financeiros aos mais variados níveis, não apenas das infraestruturas, mas também na dinamização e potenciação da prática desportiva e de acesso a programas de índole cultural. Finalmente, este plano de orçamento para 2019 não esquece também que crescer é importante, mas deve ser sempre de forma sustentada e com respeito pelas gerações vindouras. E, nesse sentido, destaco duas áreas de intervenção. Uma primeira de índole qualitativa, que tem a ver com a área ambiental, e uma segunda de foro quantitativo, que se prende com as despesas de investimento no setor. No domínio ambiental, este plano de orçamento tem a responsabilidade de compreender que o crescimento deve ser sempre acompanhado de políticas de proteção e salvaguarda dos recursos naturais e também de atribuição às pessoas das condições de salubridade necessárias, como sejam o abastecimento de água e saneamento. Por isso, proponho um conjunto de medidas de manutenção e preservação dos espaços verdes do Conselho e alocam uma verba significativa de cerca de €1 milhão para a rede de abastecimento de água e saneamento no Conselho. Em conclusão, este é um plano de orçamento que mantém as linhas orientativas dos últimos anos e que tem lançado Famalicão para patamares de excelência reconhecidos ao nível nacional. Por isso, Sr. Presidente, já que assumo o impulso de levar Famalicão ao mundo, deixo-lhe o desafio de que consigamos todos que Famalicão seja reconhecido no mundo tal como é reconhecido em Portugal, como sendo um bom conselho para viver, para estudar e para trabalhar. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Inácio Sampaio tem a palavra. Cumprimento todos os que realizam esta Assembleia. Muito boa noite. Boa noite. Se fosse a CDU a escrever as grandes opções do plano, o que não seria impossível, confesso que na escrita não faríamos melhor. Está muito bem redigido. Mas verdadeiramente nas opções acrescentaríamos, eu não estou a dizer que retirava nenhuma opção daquelas que estão, digamos, incertas no documento, mas acrescentaria aquelas que os senhores deputados e a excelentíssima mesa estarão já fartos de ouvir. Mas como estou aqui em representação e uma voz que é muito pouco audível, aproveito este púlpito para voltar a recordar o que é que a CDU defende de acréscimo às grandes opções do plano e que, apesar de já termos feito a proposta algumas vezes, ainda não chegou o tempo de ser considerado. Obviamente que algumas obras destas que propomos, por uma questão de prática corrente ou porque alguma coisa acontece que obriga, por acaso, a concretizar-se essas obras, algumas vão sendo feitas, outras são repetidas até à exaustão
mas a obra não abre. E continuamos, digamos, com uma boa escrita, mas com uma concretização altamente deficitária. Vão ter paciência. Eu hoje ouvi uma ilustre dirigente partidária na Assembleia da República dizer que estou aqui não é para dizer coisas que vos agradem, estou aqui para dizer aquilo que devo dizer perante todos vocês que merecem o maior respeito. Persiste no conjunto das propostas já apresentadas um conjunto de inclusões para as grandes opções de plano que não tem em conta aquilo que eu acabei de, digamos, dar aqui num curto introito e que nós reputamos de grande interesse para o município, Sr. Presidente. A conclusão da rede de saneamento básico em todo o concelho está atrasado. No século XXI está atrasado. Alargar a projetada área de reabilitação urbana, a ARU, por forma a abranger toda a zona de Mões, bairro de São Vicente e Ribeira, e ainda alguma atenção que deve ser dedicada neste enquadramento a Lousado e Ribeirão, passando a incluir quer as residências, isto é muito importante, as de número par como as de número ímpar. Que não se faça aqui uma intervenção salomónica, mas uma operação que possa enquadrar todos nas respostas que todos anseiam. Depois, a passagem de trabalhadores do município ao quadro de efetivos. Está na moda reclamar isto. Esta realidade tem décadas, Sr. Presidente, tem décadas. Acredito sempre no intuito meritório das pessoas que querem acabar com esta chaga social, mas é preciso, de facto, dar passos no sentido de resolver esta questão, assim como a garantia das 35 horas. Eu penso que ainda nem todas as pessoas estão a ser tratadas consoante manda a lei. Depois, respeitar e fazer respeitar entidades sobre a qual muitas das vezes não temos autoridade para impor, mas temos a nossa sensibilidade capaz de ganhar, digamos, esta e aquela entidade para que, de facto, sejam respeitados os feriados nacionais, mormente o feriado municipal. Promover critérios justos de isenção de IMI e outras taxas às empresas, que no designado projeto 2IN, que nós temos sempre aqui votado contra, não é porque sejamos contra as empresas. Nós queremos é que quem obtém uma contrapartida possa ter uma lisura de comportamento relativamente aos seus funcionários, às pessoas que trabalham nessas empresas. E é esta, e deve ser, na minha visão, isto não é um problema apenas do PCP ou da CDU, este é um problema de modernidade que deve, digamos, preocupar todas as pessoas. Peço desculpa. Ter em consideração a idade do imóvel, o rendimento e encargos para sustento essencial das famílias na determinação da base tributável para efeitos de IMI, assegurando igualdade na atribuição de deduções a todas as famílias com dependentes a cargo. Isto é muito importante. Nós vamos votar um documento mais à frente em que, de facto, e interviremos nessa altura para reforçar aquilo que estamos aqui a defender. Promover a defesa do comércio local contra, digamos, o atropelamento dos interesses das grandes superfícies.
acho que um dia qualquer as cidades vão tentar recuperar este terreno que perderam, porque cada vez se afigura muito mais interessante serem os próprios municípios, com políticas adequadas, a promoverem a evolução do comércio para encher as cidades, para terminar com as ruas desertas, por exemplo. Depois, requalificar a VIN e projetar o seu prolongamento até Braga. Estamos a falar de futuro. Importa termos as interligações perfeitas. É preciso dinheiro? Claro que é, mas também já estamos habituados que o que importa aqui é abraçarmos a ideia, porque depois é fazer uma dotação inicial minúscula e a coisa fica politicamente com pés para andar. Requalificar a Avenida da Liberdade, também conhecida pela Estrada Sem Nome, que possibilita o acesso à A7 através... É importante esta via, pensámos nós, e, portanto, deve merecer também a atenção do Executivo. A construção da variante Poente, eu lembro-me que isto já está prometido para aí há uns 30 anos. Não é culpa desta Câmara, naturalmente, há muito mais culpados. Mas a verdade, e também com os governos centrais, naturalmente, mas era bom porque não é apenas porque cresceram, digamos, as dotações das escolas em Famalicão, que há um trânsito desgraçado. Há um trânsito desgraçado porque está tudo a crescer, não é só a dotação das escolas. Depois, dar resolução ao constrangimento da Estrada Nacional 14, em Arnoso. Não apresentámos aqui soluções, nós apresentámos os problemas. As soluções é o município que tem que as encontrar e certamente tem pessoas capacitadas para isso. Dotar de abrigos e sinalização adequados os locais de paragem de autocarros. Verificarão que ainda há muita insuficiência a este capítulo e, portanto, são coisas que custa mais tomar a decisão de que pagar, digamos, as obras que não serão assim, a não ser que vamos para coisas hoje está muito na moda porem-se aí coisas de alto brilho, enfim, a utilidade não se altera, é sempre a mesma, mas há um despesismo, há um enterrar de dinheiro, coisas de maior funcionalidade e de menor atração visual. Alargar a todas as zonas de concelho, nós sabemos que já é uma proposta para dar aí uma dimensão nova ao Voltas, mas gostamos que o Voltas rode mais depressa, chega mais, cubra maior espaço territorial e era bom que pudéssemos brevemente contar com isso. Famalicão é uma cidade muito larga, tem questões altamente meritórias por isso, não é uma cidade compactada e merece, de facto, transportes adequados à sua geografia. Depois, adequar o horário de voltas também, assegurando com maior capacidade esta ligação estação da CP e central de caminhonagem nos tempos que correm e futuramente o automóvel terá os dias contados e nós temos que começar a preparar muito bem o presente futuro. Também pode ser. Defender e garantir a municipalização da água e dos serviços de recolha de resíduos. Melhor, já existe, mas melhor. Melhorar. Defender a escola pública e proceder à revogação da municipalização do ensino. Desculpem este palavrão, mas é mesmo a nossa ideia e não desistimos dela. Defender o serviço público de saúde
designadamente quanto ao funcionamento das atuais extensões de saúde, reabilitação das suas instalações e por aí adiante, sabem o que é necessário também ou melhor que eu. Promover também o alargamento da prestação dos cuidados de saúde no Hospital de Famalicão, olhar com outro querer para esta unidade que teve uma relevância muito importante noutros tempos e nós, todos, não podemos deixar que o hospital, para além de perder valias, perca operacionalidade e capacidade de atendimento. Promover a aquisição gratuita de medicamentos para idosos e doentes crónicos. Promover, não é pagar. Acelerar a requalificação do mercado municipal e do espaço envolvente à zona da feira, designadamente dos passeios da Rua José Azevedo Menezes, isto toca-me muito diretamente, como perceberão, cuja degradação tem vindo a acentuar-se. Sr. Presidente, é uma obra que merece já a atenção do município. Para além do mais, há ali um problema de água pluvial, que quando chove demais é evidente que não é a Câmara a culpada, mas junta-se ali muita água e é possível, com pouco dinheiro, resolver bem esta questão. Dar início imediato à reabilitação do Teatro Narciso Ferreira, já falo disto mais extensamente à frente, não querendo aqui colocar nenhum odioso na apreciação, porque sabemos que há um empenhamento, estamos à espera de uma concretização mais rápida, mais concretizadora. Requalificar a pista de atletismo do Estádio Municipal de Famalicão. Há ali uma verba enorme atribuída, eu espero que esteja inserida nessa verba o pagamento deste valor. E também espero que lemos uma notícia ainda há muito poucos dias relativamente à questão, e é um odioso que é colocado aí, e eu penso que o Sr. Presidente deveria dar uma pequena informação sobre isso, sobre o abuso de certos municípios em atribuir obras sem concurso. Gostávamos que pudesse dar uma palavra sobre isso. Concretizando a tão apregoada pista de tartá. Qualquer dia já há um produto novo que substitua vantajosamente o tartá e nós continuamos no tartá, Sr. Presidente. Construir um pavilhão multiusos na periferia da cidade. Há cidades, no meu ver, menos importantes que Famalicão, que já tem pavilhão multiusos. É bom que pensemos bem nisto. Não é por nada, mas até pode ser por uma questão de moda. Embora aqui, no meu ideário, não se coloque essa questão, é mesmo uma questão de extrema necessidade para o desenvolvimento das nossas populações, dos nossos jovens e também, porque não, dos menos jovens. Promover o alargamento das margens do rio Pelhe. Nós votámos há pouco uma recomendação em que, pronto, o rio Pelhe, graças a uma boleia que pode funcionar bem, o município já ter algum destes problemas meio resolvidos. Mas é bom que o município também desenvolva aquilo de que é capaz na recuperação dos meios de habitação que nos circundam, porque é um espaço também muito importante e já agora acrescentávamos que sejam criadas as condições para o futuro prolongamento do Parque da Devesa, que já é muito bom, mas devemos querer sempre torná-lo no ex-libris de Famalicão, pô-lo com outras condições, por pouco dinheiro, alargá-lo, levá-lo até à Foz do Rio Ave em Lousado. Isto não é propriamente uma obra megalómana.
Promover uma política de ambiente saudável, com ampla divulgação, designadamente através das escolas e de espaços públicos. Proceder à escutação da população de Fradelos. Fradelos é uma freguesia muito atormentada. Já esgotei o meu tempo? Não. Fradelos é uma freguesia muito atormentada, ou tem sido nos últimos tempos. Eu sei que a Câmara olha para isto também com muita atenção, mas continuam a subsistir maus cheiros por via da localização das vacarias. Aquele problema da criação da subestação da REN não foi devidamente encerrado, porque foram criadas ali polos que não são propriamente positivos. Houve um derrube de uma parte florestal e, portanto, devíamos todos pensar basicamente nisto. Sr. Presidente, acabei de escrever na proposta para as grandes opções do plano da nossa cota parte de contribuição, que demos com muito gosto. Espero que seja também, tenha sido recebida com o mesmo gosto e com a mesma vontade de responder afirmativamente a isto. Muito obrigado. Sr. Presidente, não sei se pretende responder desde já, neste momento não se registram mais inscrições. O Sr. Deputado Nuno Moreira tem a palavra. O Sr. Presidente não precisa entender. PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa noite a todos. Sr. Presidente, respectiva mesa, Sr. Presidente da Câmara e respectivo Executivo, senhoras e senhores deputados, caros Presidentes de Junta, Comunicação Social, caros famalicenses, dizia Francisco Sá Carneiro que a juventude é disponibilidade em abertura para a construção do futuro. E tendo nós, jovens famalicenses, com disponibilidade em que o seu percurso pessoal passe pelo nosso município e pelo nosso concelho, resta ao município de Famalicão ser a porta aberta para a construção desse mesmo futuro, reforçando a sua aposta nas novas gerações. E hoje venho falar-vos de como os jovens famalicenses se sentem valorizados pelo nosso município, tendo em conta as grandes opções do plano e orçamento para 2019. O atual contexto social, caracterizado por crescentes desafios à escala global, nacional e local, tem impactos profundos na vivência da condição juvenil. Assim sendo, o município tem como aposta estratégica a criação das condições que permitam assegurar aos seus jovens um futuro com autonomia, segurança, iniciativa e responsabilidade, como já foi dito aqui anteriormente. Para tal, venho falar-vos de 7 pilares e projetos estratégicos para que a juventude continue a ser a peça fulcral para o desenvolvimento sustentável do nosso concelho, onde as quais se inserem neste plano de ação para 2019. O projeto Envolve-te Jovem, que é um estímulo à cidadania ativa e ao voluntariado, onde o município pretende incrementar a participação dos jovens nas diversas dimensões da vida em comunidade, nomeadamente no voluntariado, no associativismo e na esfera política. Neste âmbito, será dado enfoque à Escola de Superpoderes e ao projeto Mais Cidadania Jovem, destinado à sensibilização e consciencialização dos jovens para a prática da cidadania e da participação ativa, através do desenvolvimento de várias ações, tais como os laboratórios da participação, ciclos de debates sobre participação juvenil, mais cidadania em rede e onde envolverão algumas escolas, juntas de freguesias e associações juvenis formais e informais. O projeto Cria Jovem, um incentivo à criação artística, onde, neste contexto, o município pretende promover o potencial artístico dos jovens. Consequentemente, será assegurada a continuação das seguintes medidas, como, por exemplo, o laboratório de fotografia analógica, o estúdio de gravação, os ensaios abertos, a Câmara Artística, o One Summer Fest, o Café Literário, a Escola de Instrumentos Musicais Portugueses e o Emotion, o Festival de Cinema Jovem de Famalicão, em que, mais uma vez, levou o nosso concelho ao mais alto palco nacional. O projeto Cuida Jovem, para a sensibilização e promoção de comportamentos saudáveis. Aqui, o município dará uma atenção especial a medidas de promoção da saúde,
com vista ao bem-estar da população jovem e ao fomento de competências que asseguram a sua qualidade de vida. Neste âmbito, serão promovidas as várias medidas conducentes à promoção de comportamentos saudáveis das jovens gerações, como ações de sensibilização da população jovem para a importância da adoção de estilos de vida saudáveis e o espaço HELP como serviço gratuito de aconselhamento e reflexão para jovens que pretendem responder de forma personalizada às necessidades e desafios da vida cotidiana. O espaço Saúde e Bem-Estar, que visa a promoção da nutrição infantil, aliás, como já tem acontecido nos últimos anos, sendo que ano após ano, cada vez mais são os jovens que se deslocam à Casa da Juventude para procurar mais informações, o que nos indica um verdadeiro sucesso destas medidas. O projeto Atrevo-te Jovem, Informação e Impulso para a Mobilidade Internacional, onde o município de Famalicão pretende também aqui fomentar a mobilidade e o intercâmbio juvenil, inclusive a nível internacional, considerando que desempenha um contributo relevante para o desenvolvimento pessoal e social das jovens gerações. Neste contexto, a Casa da Juventude dinamizará o posto local da rede Eurodesc, que tem como missão informar e sensibilizar os jovens sobre oportunidades de aprendizagem, de mobilidade e incentivá-los a tornarem-se cidadãos ativos. O projeto Realiza-te Jovem, criação de condições para a aquisição de competências não formais e o acesso equitativo ao ensino superior, onde o município garantirá o acesso dos jovens às aprendizagens não formal e informal, focando-se no desenvolvimento e reconhecimento de competências, com vista à integração das jovens gerações na vida ativa e ao exercício da cidadania e da participação cívica, com iniciativas da educação não formal, onde englobarão formações, workshops, campos de férias e outras atividades. Outras prioridades das opções do Plano e Orçamento para 2019 do município de Famalicão, no âmbito do Realiza-te Jovem, será mais uma vez a promoção do ensino profissional no plano formativo dos nossos jovens e garantir condições para que a igualdade no acesso e frequência do ensino superior, valorizando o sucesso académico, o que passará pela continuação da atribuição das bolsas de estudo, que são essenciais para a sustentabilidade dos jovens estudantes, e dos prémios pecuniários aos melhores alunos da Universidade de Lusíada e da Escola Superior de Saúde de Baldoado. O projeto Liga-te Jovem, o estímulo ao associativismo juvenil, onde, sendo o associativismo um instrumento essencial de participação cívica dos jovens e de aquisição de saberes, valores e vivências que sustentam o exercício pleno da cidadania. Neste sentido, serão promovidas as seguintes medidas: promoção do trabalho associativo em rede, aliás, como tem sido feito, através da valorização das estruturas de consulta e cooperação, nomeadamente o Conselho Municipal da Juventude, a Rede Associativa Jovem e a Rede das Associações de Estudantes. A continuação de medidas de cooperação com o Movimento Associativo Jovem e outras entidades que desempenham atividades de apoio aos jovens, onde o município de Famalicão continuará a prestar apoio financeiro às associações e movimentos informais que são pilares fundamentais para o nosso município, a quando da apresentação dos seus planos de atividades e orçamentos, e ainda o passo fundamental, como foi falado anteriormente, dado no último Conselho Municipal da Juventude, para a implementação, o mais breve possível, do Orçamento Participativo Jovem. O projeto Empreende Jovem, promoção da empregabilidade e empreendedorismo, onde em 2019 será dada uma atenção especial ao fomento do empreendedorismo com vista à sustentabilidade do processo emancipatório e da promoção da autonomia das jovens gerações. Por consequente, em 2019 será implementado o viveiro de ideias gerador, cuja gestão e dinamização assentam nos seguintes objetivos: estimular atitudes e competências empreendedoras e criativas, apoiar os jovens ao nível de conhecimentos, metodologias e instrumentos relacionados com a criação e desenvolvimento de ideias e projetos inovadores, avaliar e aprofundar as diversas dimensões críticas do projeto e ideias, tais como recursos, atores-chave e comunicação, e facilitar a análise, planeamento e teste de produtos ou serviços comercializáveis e a implementação de projetos. Além destes 7 pilares, são muitas as medidas nas diversas áreas do Plano de Ação e Orçamento 2019 que vão e muito influenciar a vida dos jovens famalicenses, dando destaque também à educação
com exemplo o alargamento dos espaços escolares para os alunos do ensino secundário. Caro Presidente, caras e caros deputados, a juventude é um pilar estratégico e fundamental para que o município seja geracionalmente sustentável e empreendedor. São estes projetos e pilares que vos falei que vão fazer de Famalicão um município verdadeiramente construtor de sonhos e de futuro para os nossos jovens. É com este município e com este Executivo Municipal e com este plano e orçamento para 2019 que eu, enquanto jovem, enquanto representante eleito pelos famalicenses, como dizia no início da minha intervenção, sinto-me verdadeiramente convicto de que o município de Famalicão é e continuará a ser a porta aberta para a construção de uma sociedade ativa e participativa, apostando sempre naquele que é o futuro de Famalicão, a juventude e as novas gerações. Obrigado a todos. Obrigado, Sr. Deputado.